Eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de História para os alunos do segundo ano do Colégio Emaús. E aí, turminha? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vocês fizeram as atividades que eu deixei aqui para vocês fazerem? Eu espero que todos tenham feito. Vocês se lembram que eu falei que sempre a primeira videoaula após a outra eu faço a correção das atividades? Então, eu quero ver se vocês conseguiram fazer direitinho. Peguem o caderno, lápis, a borracha, né? Sentem no lugar aí para vocês assistirem a videoaula. Caso vocês tenham errado alguma atividade, apaguem e façam a correção. Para isso também, se precisar voltar o vídeo aqui, vocês voltem, né? Mas eu acredito que foi uma atividade bem tranquila, que foi de fácil entendimento. Vamos iniciar a nossa correção? Aqui tem a imagem de uma mulher. Tem aí no livro de vocês também. Qual o nome da pessoa que aparece nessa foto? O nome dela é Laura de Melo e Souza. Qual a profissão dela, quer dizer, dessa mulher? Ela é historiadora. Vocês se lembram que nós estávamos vendo fontes históricas que eu falei do trabalho do historiador? Então, essa é uma historiadora brasileira. Está pedindo assim da atividade 2. Recorte as figuras do encarte do passado e do presente. Lá no fim do livro de vocês tinham essas imagens. Vocês teriam que ter recortado e colado no lugar certinho. Vocês fizeram isso? Eu espero que sim. Aqui são algumas imagens que estão no livro de vocês também do passado. Máquina de escrever, o primeiro avião, 14 bis, né? A Maria Fumaça. Pergunte para a mãe de vocês se ela já viu isso aqui, ó. Se o pai, se o avô já usou a máquina de escrever. Eu aprendi datilografia, porque não tinha computador, né, gente? Então, a gente aprendia aqui, era tudo manual. Não tinha que colocar tinta para na hora que a gente ia digitando e aparecendo a palavra assim na máquina, né? Nesse lugar aqui, olha. E aqui era manual, a gente ia enrolando assim, ó, papel. Aqui a gente dava assim, ó, para dar espaço. E foi assim que eu comecei a aprender a digitar. Aqui estão as imagens do presente, né? Que agora a máquina foi substituída pelo aquele computador grandão. Aí foram diminuindo, né? Aí nós usamos hoje, né? Mais usado é o notebook, o computador de mesa. Nós temos aqui o trem-bala. E os recipientes, onde que nós colocamos os lixos para serem reciclados. Tem outras cores. Lá no livro de vocês estavam onde coloca papel, vidro e plásticos. Colaram direitinho aí, sem passar muita cola, com capricho? Então, vamos para a próxima. Observe essa imagem aqui da página 123, que nós vamos fazer algumas atividades, né? Deixei algumas atividades para vocês fazerem relacionadas a essa imagem. Aqui nós vemos uma casa, né? Duas mulheres sentadas, lendo, provavelmente, crianças e outras pessoas. Responda as perguntas abaixo e faça um exercício semelhante ao de um historiador, quando analisa uma fonte histórica. Quem foi o autor dessa pintura aqui? Aqui eu digitei pequenininho, mas no livro de vocês tem bem visível aí. Foi Jean-Baptiste Debré. Quando ela foi feita, também dá para vocês observarem ao lado da imagem no livro, em 1823. O que essas crianças estão fazendo? Olha, os dois bebês aqui. Eles estão brincando. O que o bebê faz? Brinca, né? Ainda sobre a imagem. Onde as mulheres brancas estão assentadas? Elas estão assentadas nas cadeiras. E as mulheres negras? Elas estão assentadas no chão, numa esteira. Isso aqui é um tipo de tapete feito de bambu, é um artesanato. A gente não encontra muito, é muito bonito esse artesanato. Letra F. Provavelmente o rapaz que traz uma jarra aqui, olha, tá vendo? Irá servir a quem? Ele irá servir primeiro, né? Ou vai servir às mulheres brancas. De acordo com as imagens quem eram os escravos e quem eram os livres. Aqui os escravos eram os homens, as pessoas negras, e os livres eram as mulheres brancas, tá?
Os escravos sempre faziam um trabalho pesado. Vocês vão observar que no decorrer dos anos que vocês forem passando terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente, vocês vão estudar a história da escravidão no Brasil. Foi uma história muito triste, né? Mas também uma história que houve muitos registros de aprendizado que a gente pode tirar como lição de vida, né? Muitas pessoas importantes, mas esses negros que vieram da África, eles já eram escravizados lá na África e vieram para o Brasil trabalhar, vieram como mão de obra escrava, eles tiveram uma vida muito sofrida. Mas depois a gente vai conversar sobre isso, porque vocês vão estudar sobre isso ainda. Por isso que tem essa pergunta aqui, ó. Os escravos faziam o trabalho pesado o tempo todo? Não, nesse caso aqui não, olha. Nesse caso, por exemplo, não, porque eles estão lendo junto com a família de pessoas brancas aqui, ó. O trabalho do historiador. Você descobriu muitas coisas sobre o passado observando a pintura de Debré. Observou lá a família branca junto com os negros na sala, todos vivendo em paz, né? De modo semelhante, o historiador investiga uma fonte histórica para saber dos homens em outros tempos, o que aconteceu, como aquilo foi descoberto, para ele fazer essa ligação entre o passado e o presente para haver a compreensão de muita coisa. Agora, gente, vocês vão pedir aos seus familiares aí, era para ter feito isso, né? Para que narrasse um fato muito importante para a vida das famílias ou para a vida de toda a nação brasileira, que aconteceu antes de você nascer. Vocês vão perguntar aí quando aconteceu, como que foi, quem que estava envolvido, se foi importante. Eu não sei o que vocês fizeram, mas quando as nossas aulas presenciais voltarem, eu vou querer ver. Aí nós vamos trocar saberes, né? Trocar muita informação, vai ser muito bacana. Olha aqui, eu coloquei uma aqui para vocês, direta já, que foi um movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil, ocorrido entre 1983 e 1984. Gente, tem 36 anos que isso aconteceu. Até acontecer esse movimento, que tinha que ter sido votado lá pela emenda constitucional Dante de Oliveira, no nosso país, quem votava, quem escolhia os nossos governantes, os presidentes da República, eram os senadores, eram os políticos. O povo não tinha direito a escolher o presidente da República. A partir desse movimento, e foi aprovada essa emenda, o povo brasileiro, né, passou a ter o direito a voto. E o primeiro presidente eleito por eleições diretas foi o Tancredo Neves. Mas ele não pôde assumir a presidência da República. Teve um problema de saúde e faleceu. Mas foi a partir desse momento aí muito importante, um fato histórico muito importante. Concluímos aqui a correção das nossas atividades, né? Agora nós vamos começar a falar de um outro conteúdo, de um outro tema muito importante, mas tão importante que é uma instituição. Nós vamos falar sobre as famílias, sobre os tipos de famílias, como elas vivem, o número de membros que cada família tem, as características de cada família. Nós vamos conhecer muitas realidades aos quais a gente não sabe. Essa primeira imagem é uma família grande, vocês estão vendo? Tem a mãe, tem o pai, provavelmente filhos e netos, né? A segunda tem a mãe, o pai e o filhinho. A família é composta por 3 pessoas apenas. E essa família aqui, gente? Gente, essa família é grande. Provavelmente é uma família dos tempos passados por causa do tipo de roupa, tipo de sapato, tipo de imagem, né? Preta e branca, e o tipo de foto. Sentadinhos, quietinhos, né? Essa família aqui tem 8 filhos. Mas era comum, né? As famílias antigamente terem muitos filhos, serem famílias numerosas. Tinha famílias que tinham até 20 filhos. Minha mãe teve 10 filhos, né? Ela faleceu, eu tinha 13 anos, e ela deixou 8
filhos. Então, por um tempo, a minha família foi com a minha mãe. Depois foi meu pai, eu e meus irmãos. Depois de um tempo, meu pai reconstruiu, casou novamente. Aí foi assim. Mas nós somos uma família feliz, nós somos uma família muito unida. E não foi por causa a perda da mãe, é uma coisa muito triste, mas nós sobrevivemos, graças a Deus, e conseguimos, né, estar aqui para contar essa história. Outra mãe, família com a mãe e seus 4 filhos. Eu não sei o porquê que essa mãe está criando esses filhos sozinhas. Se o marido já faleceu, se ela já separou dele, né? Ou se às vezes ele trabalha em outro lugar, a gente não sabe o porquê. Só sei que essa família aqui, o que mostra na imagem é que ela é composta pela mãe e seus 4 filhos. Vamos para a próxima? Aqui é uma família de uma mãe e de um filho. A origem dessa mãe provavelmente pode ter sido ser até brasileira, só que ela tem traços orientais. Provavelmente algum membro da família dela é japonês, né? Oriental. Então, essa família é composta pela mãe e pelo filho. E essa aqui, gente, tem família também que o pai cria os filhos, assim como eu mostrei que a mãe estava com os filhos, agora aqui eu estou mostrando que o pai está com os filhos. Não sei se ele separou da esposa, se tem a guarda dos filhos compartilhada, ou se ela já faleceu. Eu sei que é o pai com os filhos e é uma família feliz. Isso é muito importante. Nós não poderíamos esquecer de falar das famílias indígenas, né? Em nosso país nós temos várias aldeias, muitas tribos, né? E lá tem muitas famílias. E costumam também as famílias indígenas terem muitos filhos, até nos dias de hoje. Mas é uma família também feliz, eles têm seus costumes lá na tribo, né? Eles se vestem diferente, apesar de hoje em dia muitos indígenas já se vestirem normalmente, mas ainda existem tribos bem lá no interior que mantêm suas tradições. Olha aqui, gente, você sabia? A família é uma instituição tão importante que tem o Dia Internacional da Família. Sim, dia 15 de maio. Você sabia? É internacional, quer dizer, no mundo inteiro. Essa é uma boa oportunidade para nós lembrarmos da importância fundamental da família para a vida de cada pessoa na sociedade. Você sabia disso? Você sabia que quando Deus criou o homem e a mulher, ele criava ali a primeira família? Então, gente, a família é uma instituição muito importante na vida de cada um de nós. Deixei aqui um versículo, né? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Agora, olha aqui, família é projeto de Deus, né? Família é tão importante, família é retratada, ela é tão importante que ela é retratada nos poemas, nas canções, nos textos, na literatura. A família é retratada de várias maneiras, de tão importante que essa instituição é. Nós temos aqui um poema de Maria do Rosário Macedo, que ela fala sobre a família. Olha aqui o título, a família. A família é o berço que nos acolhe ao nascer, nos dá força e energia, nos abriga e faz crescer. A família é o lar onde voltamos a cada dia, que nos anima e protege na tristeza e na alegria. A família é o abraço que aperta contra o peito, quando tudo corre mal ou parece ter defeito. Há famílias bem diferentes, em gênero, número e cor. O que importa é a união, o que importa é o amor. Vamos fazer algumas atividades desse poema? De acordo com o poema de Maria Rosário Macedo, o que é família? Segundo essa poetisa, o que é a família para ela? A poeta fala de várias coisas que a família nos dá. Vamos escrever algumas? Então, para ela, a família é lar, berço e abraço. E o que a família nos dá? Ela fala que a família dá força, energia e proteção.
E para você, o que sua família representa? Que tal escrever em seu caderno e depois fazer uma linda ilustração? Coloquem a data, registre o que a família representa para vocês, ilustrem e façam um lindo colorido. Eu espero que vocês façam com muito capricho, como sempre, porque vocês vão falar da família de vocês, de uma coisa muito especial. Façam a margem direitinho no caderno, não deixem de fazer a margem. Escrevam com a letra bonitinha, com desenho bonitinho, colorido. Combinado? Eu confio em vocês. Em nossa próxima videoaula, continuaremos falando sobre as famílias. Muitas coisas interessantes, importantes, novas descobertas, combinado? Minha família é meu bem mais precioso. Como sempre, turminha, eu estou deixando aqui algumas páginas do livro de história para vocês fazerem também. Não se esqueçam aquelas mesmas orientações lá do início, né? Assistir a videoaula num lugar tranquilo e fazer atividade na mesa, junto com seu material todinho lá. Leiam, voltem o vídeo aqui caso haja necessidade, perguntem alguma dúvida para a família, né? Para um adulto responsável aí, ou, caso persista, façam um sinalzinho de interrogação e deixem para vocês fazerem a correção aqui. Combinado? Hoje está ficando a página 126, 127, 128 e 130. Mas está tranquilo, não tem grau de dificuldade, porque está falando sobre a família. E eu confio no potencial de vocês. Terminamos por aqui. Até a nossa próxima videoaula. E lembre-se, juntos no caminho certo.